Nosso espaço de saúde hoje recebendo o personal trainer que está visitando aqui pela primeira vez a Sul TV, que é o Igor Silveira. Igor, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, uma boa noite para ti, Gil Martins, uma boa noite para o pessoal que está em casa aí, que está assistindo nós. É um grande prazer estar aqui hoje, nessa noite, para falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é exercício físico. Bom, e por falar em exercício físico, uma área que tu atua já há bastante tempo também, conhecido aqui na nossa cidade, é exercício físico na terceira idade. Por que é importante, né, as pessoas que estão nessa faixa etária da terceira idade manterem as atividades físicas? Antes de entrar na questão do exercício físico, eu queria abrir uma informação sobre a questão do público que eu estou tratando hoje, né? Que é o público da terceira idade. Hoje em dia, 2023, o IBGE já coloca como 15% da população está entre essa faixa de 60 anos mais. Então, é uma faixa de 15% da população está dentro da terceira idade. E também entrando na questão da pirâmide etária, que é uma questão que a pirâmide etária está mudando de forma, ou seja, ela era em forma de pirâmide e ela está mudando a sua forma para uma forma mais parecida com como se fosse uma ampulheta. Então ela está diminuindo a base, que é as crianças estão nascendo menos crianças, e está tendo mais idosos, mais pessoas na terceira idade. Então tem uma necessidade maior de atentar para esse público, que é o público da terceira idade. Bom, importantes esses dados, né? Dados aí importantes que mostram a nossa realidade. E manter uma vida ativa, mesmo depois de chegar nessa faixa etária, é muito importante. Sim, sim. Porque uma vida ativa, ela te proporciona mais qualidade de vida, né? Uma pessoa, quando ela está mais ativa, ela tem mais disposição, ela começa a se livrar de alguns problemas físicos que são gerados por causa da inatividade física, né? Então, ela tem só benefícios, né, de se manter ativa. Bom, isso melhora a questão quem tem problema de hipertensão, problemas cardíacos. E como é que é o tipo de exercício que é praticado por essas pessoas? O público da terceira idade, assim, não tem uma restrição para exercício. A restrição está dentro da patologia que a pessoa pode ter, né? A questão da hipertensão, do diabetes, são doenças que são mais propícias para quem está na terceira idade, né? Então, entre outras coisas, como a osteoporose, como o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, né? São doenças que atacam mais o pessoal da terceira idade. Então, a atividade física, ela vai gerar uma melhora da condição física, né? E vai afastar um pouco essas doenças, ou vai prevenir que elas cheguem, ou daqui a pouco vai reduzir o agravo que elas são causadas, né, por elas. Bom, inclusive você nos trouxe algumas imagens do seu trabalho, né, com pessoas da terceira idade, pessoas que estão praticando esses exercícios físicos. Isso. Eu tenho uma turma do pessoal da terceira idade que a gente trabalha uma ginástica funcional lá na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Camaquã. Lá a gente tem uma turma ali de mais ou menos uns 14 indivíduos da terceira idade, né? Nessa faixa etária de 60 a 90 e poucos anos, né? Eles já fazem atividade, a gente está com essa turma mais ou menos uns 2 anos e meio, mais ou menos, e elas já tiveram um bom desenvolvimento já nesse período que estavam em atividade, né? Já tem um bom resultado, já dá para ver bastante diferença de quando eles chegaram para hoje. Bom, essa diferença que acaba sendo percebida pelos próprios idosos, né? A gente está mostrando aí algumas imagens de alguns exercícios. Esses exercícios que nós estamos mostrando, então, eles são desempenhados na Associação dos Aposentados de Camaquã. Isso, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Camaquã fica na Luiza Maranich ali, tem a sede própria deles. E a gente faz lá na parte de cima da associação, lá que é uma parte que tem um salão, que acontece outras atividades, entre elas a questão da academia ali, dos exercícios físicos.
Bom, parecem ser exercícios simples, exercícios práticos, mas que a pessoa acaba não tendo o hábito de fazer em casa, né? Então você estando num local específico, estando, por exemplo, nas imagens que a gente mostrou, com outras pessoas com o mesmo objetivo, é mais fácil de praticar. Sim, a questão de trabalhar com o público ali num grupo, né? Tem também um fator de sociabilidade dos idosos, do pessoal da terceira idade, que tem que ter essa sociabilidade, né? Porque às vezes eles ficam sozinhos em casa ou tem pouca gente na volta deles, então eles vão para lá, eles se socializam com outras pessoas que estão na mesma faixa etária que eles, né? Às vezes pode parecer simples as atividades que eles fazem, mas eles estão trabalhando a cognição deles, eles estão trabalhando a coordenação, o equilíbrio deles, né? Então eu tento trabalhar com uma questão global, né? Não só exercício de força, não só exercícios de resistência ou aeróbicos, né? Mas também exercício de equilíbrio, de cognição, porque eles vão ter que pensar do que eles vão fazer, né? A gente dá o comando da atividade e eles vão ter que memorizar aquela atividade e executar ela. Então isso já acaba acarretando um trabalho, né, mental, né, do cérebro, então desenvolve também essa questão cognitiva. Bom, e como é que é o convencimento, né? Convencer essas pessoas que essa atividade física... Alguns idosos nunca praticaram atividade física, encontram o Igor lá orientando, né? Olha, vamos fazer uma atividade, vamos melhorar a tua qualidade de saúde. Como é que é para convencer? Geralmente eles já no primeiro diálogo já aceitam o desafio? O que acontece? A maioria das pessoas questão de convencimento. Eu acho que o maior convencimento é o próprio relato dos outros alunos que já estão fazendo atividade, né? Que é impressionante, é difícil tu achar um idoso, uma pessoa da terceira idade que fez atividade física e não teve um resultado, seja qual for na sua vida, daqui a pouco de bem-estar, daqui a pouco teve uma redução das dores, porque o exercício físico faz isso, porque a musculatura, quando ela não está tonificada, ela não está com tônus, ela fica mais esguia, ela fica mais fina, então ela causa dores, né, nas articulações. Então o exercício físico ele ajuda a ter esse tônus, a manter esse músculo ativo, né, e proporcionar esse alívio das dores no corpo inteiro, né. Bom, uma questão importante que você trouxe para a gente nesse nosso bate-papo diz respeito a exercícios voltados ao equilíbrio dos idosos. A gente sabe que a maioria dos acidentes envolvendo idosos dizem respeito a isso, né? Sim. É uma falta de equilíbrio muitas vezes, dentro de casa, na rua, em algum local. E essa falta de equilíbrio faz com que esse idoso ele venha a cair, se lesionar e muitas vezes trazer fraturas, que na terceira idade fica mais difícil de curar ainda do que em pessoas mais novas. Então, é importante também esse tipo de exercício. Claro, porque o que é a questão também, assim, quando a pessoa fica mais na terceira idade, ela passa dos 40 anos, ela tem uma redução óssea. Então a massa óssea ela reduz, no caso, o aparecimento ali de furos no osso. Daqui a pouco ela desenvolve uma osteopenia, que é o início da osteoporose, então fica mais fácil de ter a fratura. Quando a gente trabalha o equilíbrio, a gente reduz as quedas, então reduz a questão da fratura também. E é difícil eles trabalharem isso sozinhos em casa, né? Isso é uma coisa bem difícil eles trabalharem, então eles têm que ter um direcionamento para isso, para você trabalhar essa questão de equilíbrio. Então a gente vai lá e faz os exercícios já preparados para isso, né? E acaba estimulando com esse exercício. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com eles, que quando a gente vai fazer um alongamento da perna deles, eu digo para eles, vocês agradecem a perna de vocês por não caírem na calçada quando vocês estão caminhando na rua. E é uma brincadeira, mas é verdade. Tem muito idoso que cai na rua, tropeçando na calçada. A gente sabe que a calçada daqui a pouco tem um buraco, daqui a pouco tem alguma coisa irregular, e esse idoso acaba caindo, ou em casa, escorregando num tapete que está no meio da sala, ou em qualquer outro lugar da vida deles, né, no dia a dia.
Bom, para os idosos que estão nos acompanhando neste momento, né, ficaram interessados em saber como funciona esse trabalho, ou até mesmo para os familiares, né, preocupados com seus entes queridos, querem entender melhor esse processo, daqui a pouco inscrever, né, os seus familiares, né, e até mesmo os próprios idosos procurarem, né, esse tipo de atendimento para socializar, como o próprio Igor falou, além da sua própria saúde, socializar com outras pessoas. Como é que faz para obter essas informações? No caso, essa turma que eu tenho, ela é na Associação dos Aposentados Pensionistas de Camaquã. Ela reside ali na Luiza Maranich, né? Ela, bem no começo da Luiza Maranich, ali, se for entrar pela... Capitão Adolfo Castro. Isso, Capitão Adolfo Castro, ali vai entrar direto já ali, bem pertinho, né? E vai chegar lá, vai falar com a Thaís, que é a secretária lá da associação. Tem a figura do presidente, que é o seu Adi. Gostaria até de mandar um abraço lá para o seu Adi, que ele é uma pessoa bem legal, assim, ele ajuda bastante a questão da infraestrutura lá para o pessoal, e a Thaís também está sempre disposta a ajudar. Então é bem legal, é bem interessante ir lá na associação, né? Daqui a pouco eu também atendo na Academia Timboed, aqui em Camaquã, que fica na Bento Gonçalves. A gente também trabalha com idoso lá, então tem um trabalho mais direcionado, né? Mais individual. Então também tem essa questão. Igor, parabéns aí pelo teu trabalho, um trabalho importantíssimo aí para a nossa comunidade, e está convidado para vir aqui novamente para a gente falar mais questões ligadas à saúde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto bem importante para a população, né? Eu gostaria de mandar um abraço lá para minha esposa que está em casa, para minha filha, a Maria Clara, para minha esposa Camila, e para o pessoal lá da Academia Timboed também, que deve estar me assistindo agora nesse momento, o pessoal da minha família também, meu pai, minha mãe, meu irmão. Então um abraço para todos aí. Se eu me esqueci de alguém, então me desculpe, mas o tempo é curto. Tá certo, muito obrigado. Estivemos conversando com o Igor Silveira, ele que é personal trainer aqui na cidade de Camaquã, um dos tantos profissionais qualificados que atendem aqui no nosso município.